Vamos continuar, nós estamos estudando a respeito dos dons espirituais. Você que tem acompanhado os estudos, tem alguns irmãos que estão aí desde o primeiro encontro, e hoje nós vamos para o nosso quarto tema. Vamos fazer uma rápida recapitulação. Nós estudamos a respeito do entendimento do ser espiritual. É necessário ser espiritual para depois receber, ter, primeiro ser, depois ter os dons do Espírito. E a gente viu que a gente recebe a presença, a pessoa do Espírito Santo, quando nós somos batizados por Cristo Jesus no Espírito Santo de Deus. Isso acontece quando nós nascemos de novo, isso acontece quando nós aceitamos, cremos em Jesus como Senhor e Salvador. Foram muitos textos utilizados, os dois textos principais, João capítulo 3, Atos capítulo 10 e 11. Depois nós vimos a questão do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento. Como o Espírito Santo tinha uma atuação de ir e vir no Antigo Testamento, e com o evento, o cumprimento da promessa, Joel capítulo 2, se cumpre em Atos 2. O Espírito Santo foi derramado no corpo de Cristo. E nós passamos a receber a presença, a instrução, a iluminação, o entendimento das coisas espirituais através do Espírito Santo nas nossas vidas. E por fim, nós vimos na semana anterior a questão da diversidade, a questão da multiplicidade dos dons do Espírito. Os dons do Espírito são muitos, são diversos, o Espírito Santo é ilimitado e ilimitável. Nada controla, nada domina o seu agir. Nós vimos que há ações humanas, no Antigo Testamento Josué, na época de Jesus, João, na época do Espírito Santo, Pedro, pessoas que de alguma forma queriam limitar a ação do Espírito a um formato, a uma caixinha, quando na verdade o Espírito Santo excede todo o nosso entendimento. Agora nós vamos começar a passear pelos dons. A gente fez uma lista de 30 dons, se no meio do caminho a gente foi identificando outros, a gente vai acrescentando o estudo. E hoje nós vamos meditar sobre o dom do apóstolo. Dom do apóstolo. Nós vamos usar alguns textos bases, e entre eles, pode abrir aí a sua Bíblia, no texto de 1 aos Coríntios, capítulo 12. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28. E também o texto de Efésios 4, 11. O texto de 1 Coríntios 12, 28, diz assim: a uns estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, operadores de milagres, depois, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Primeiramente, apóstolos. Na semana passada, nós vimos que a questão da diversidade não tem um padrão, não tem uma lista fechada que cada igreja deva ter. As igrejas vão tendo os dons conforme o Espírito Santo entende a necessidade, conforme a capacidade da fé da própria igreja. E Deus vai distribuindo como Ele apraz. Mas algo chama atenção, porque há uma fala do apóstolo Paulo numa ordem de importância, numa ordem de predominância. Primeiramente, os apóstolos. Efésios 4:11. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Nós vimos na semana passada
que dentre as listas que Paulo apresenta, há alguns dons que se repetem. O dom de apóstolo, o dom de profeta e o dom de ensino, de mestre ou doutor. Esses três conjuntos, o apóstolo, o apostolado, a profecia e o ensino, de alguma forma compõem basicamente, introdutoriamente, as igrejas. E a gente vai entender hoje um pouco sobre a primazia, por que o dom de apóstolo, e semana que vem a gente vai ver o porquê do dom de profeta, são os primeiros dons de uma igreja. Primeiramente, uma igreja começa através do ministério apostólico. Só que a gente tem uma pequena crise, porque há uma confusão entre o dom de apóstolo e o título de apóstolo. Tem pessoas que se tomam posse, usam a prerrogativa do dom, ou melhor, do título. Olha, eu sou apóstolo. Mas talvez não exerçam o dom do apostolado. E fica a impressão, que a questão de ter título de apóstolo está relacionada a um nível de hierarquia. Então o apóstolo é maior, o bispo vem depois pastores, isso e aquilo. Quando na verdade a Bíblia não sugere isso. Vamos aí para o slide 2. Quando a gente vê a definição da palavra apóstolo, qual é a definição? A palavra apóstolo, ela significa de maneira muito básica, enviado, mensageiro. Na tradução da palavra, a gente encontra lá um delegado, um mensageiro, alguém enviado com ordens, alguém que está abaixo da ordem de alguém. Quem são os enviados? São aqueles que estão a serviço de Cristo e que foram enviados para pregar a palavra de Deus. Por isso que as igrejas começam necessariamente com o ministério apostólico, com o ministério missionário. As igrejas surgem, as igrejas nascem através de um trabalho evangelístico, e aí a gente vai chegar no evangelista, não é hoje, ou de um trabalho missionário. Alguém foi enviado em nome de Jesus, alguém foi enviado por uma igreja local, e a partir desta igreja local surge uma nova igreja. Quando Jesus envia o seu primeiro grupo, a igreja era o próprio Cristo. Ele é a igreja, ele é o fundamento, ele é o fundador. Cristo, que é a igreja, o cabeça da igreja, o noivo da igreja, Cristo envia os primeiros personagens. E a gente vai entender que o título de apóstolo, ele tem uma condição. Agora, o dom de apóstolo, ele continua valendo nos dias de hoje. Quando a gente pensa nessa relação de título e de dom, o texto aqui a ser observado é o texto de Atos 1, versículo 20. Nós temos um grupo de 12 apóstolos. Esse grupo foi um grupo específico, um grupo especial, separado por Cristo, como os primeiros agentes da multiplicação do reino de Deus. 12, Judas ficou pelo caminho da perdição, e depois entra Paulo, como 12º. Mas entre Judas e Paulo, a gente tem um evento que acontece no livro de Atos. E a gente vai ler o texto aqui, Atos, capítulo 1, versículo 20 e 23. Diz assim a palavra do Senhor: porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem habite nela. Tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando do batismo de João, até o dia e que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco. Nós vimos na semana passada que esta ação de Pedro, ela foi uma ação, de certa forma, limitante. Jesus não tinha mandado Pedro fazer isso. Não tinha mandado os discípulos se reunirem e buscar um substituto. Quem chamou os 12 primeiros apóstolos? Foi Cristo.
Cristo que chamou. Ele está passando pelo caminho, ele chama Pedro e André, Tiago e João que estavam pescando. Pelo caminho ele chama Mateus, ou Levi, que estava colhendo impostos. Jesus é quem chama pessoalmente os 12. Mas Pedro quis, de alguma forma, Pedro era um personagem, às vezes afoito, né? E Pedro quis, de alguma forma, se antecipar a algo que Jesus não orientou. E nesse ato de antecipação, ele criou um sistema. E aí, esse sistema para os 12, a turma que hoje se chama de apóstolo não se encaixa. Por quê? Passando aí para o próximo slide, a gente vai ver. O título. Pedro diz o seguinte: tem que ter estado com Jesus. Desde João Batista. Os apóstolos que têm título, ainda não estou falando de dom, a turma que tem título, andou com Jesus? Presencialmente, fisicamente, humanamente, tem que ter presenciado o batismo e a morte de Jesus. Tem que ser testemunha ocular da ressurreição. E, por fim, deveria ter visto Jesus ter sido ascendido aos céus. Quando Pedro cria a regrinha básica, é essa. Quando Paulo surge, um tempo depois, quando Paulo surge, Paulo vai dizer assim: olha, eu sou apóstolo de Cristo, porque eu vi Cristo, o próprio Senhor Jesus me chamou, no caminho de Damasco. Paulo afirma com todas as letras: eu não recebi o evangelho de homens, eu recebi o evangelho do próprio Cristo. Então, querido, esse título de apóstolo de Cristo, o título não existe mais. Foram para 12 homens que Deus separou de uma maneira muito específica para o início do projeto de multiplicação da mensagem do evangelho de vida, do evangelho de paz. Quando a gente vê alguns personagens hoje buscando esse título de apóstolo, a gente precisa confrontar com o dom. A pessoa só pode ser chamada de apóstolo se ela tem o dom. Qual é o mesmo dom que a gente falou agora há pouco? Quem me ajuda aí? Coloca aí nos comentários. O que significa ser apóstolo? O que a palavra classifica ou caracteriza o que é um apóstolo? Ná colocou aqui, o apóstolo é o enviado. A Cida também colocou o enviado, o mensageiro, o enviado. Então, querido, para ser apóstolo, para ter título de apóstolo, tem que ser enviado. Alguém, e a gente já vai ver quem é que envia. A gente tem o envio de Cristo Jesus. Olha, o Marco chegou mais ou menos no horário hoje, né, Marco Júnior? Glória a Deus. Acertou o relógio, infeliz? Glória a Deus. Mensageiro enviado de Deus. Jesus Cristo é enviado do Deus Pai. O Espírito Santo é enviado também pelo Deus Pai a pedido do Deus Filho. E os próximos enviados têm algumas características que nós já vamos ver adiante. Então vamos seguir o barco aqui. Quando a gente pensa nesse dom especificamente, quais são as características? Quais são as exigências para ser um apóstolo? Você tem esse desejo no coração? Você tem essa chamada para ser um enviado? A gente deixou de usar o termo apóstolo, de repente, até com um certo respeito pelos primeiros 12, ou para não causar confusão. A gente passou a utilizar um novo termo. O enviado hoje, quem são os enviados da igreja? A gente passou a chamar esses de missionários. Quando você vê as listas do Novo Testamento de dons, não aparece a palavrinha missionário. Mas, na verdade, o missionário é o enviado de Cristo, o enviado de Deus, o enviado da igreja, para levar o evangelho, as boas novas de vida e salvação, aos povos que não conhecem da palavra. Então, hoje, os enviados são os missionários. A Vaniele colocou aqui,
Os missionários. O Samuel Cross colocou, aquele que representa quem enviou. Olha o Samuel, hein, mano, acordado. Glória a Deus, hein, Samuel. Deixa Deus te usar, filho. Isso mesmo. Ele representa, o enviado representa aquele que o enviou. E quem envia, nós já vamos ver daqui adiante, que é a igreja de Cristo. A Jordânia, guerra, seja bem-vinda também em nome de Jesus. Mais algumas características que vai aparecer aí para você da pessoa do missionário. Você quer ser missionário? Você tem esse desejo? Você tem esse chamado? Primeira coisa, querido, amor pelas almas perdidas. O missionário é uma pessoa que gosta de gente, que gosta de pessoas, que gosta de estar no meio de pessoas, e não estar por estar. O missionário gosta de pessoas para levá-las, apresentá-las a Cristo Jesus. Então, se você é uma pessoa chata, que não gosta de gente, uma pessoa que reclama, uma pessoa que não suporta, eu não gosto de criança, eu não gosto de jovem, eu não gosto de adolescente. Você é chato, então você não é missionário, infeliz. Porque o missionário é a pessoa que gosta de gente. Se você tem dificuldade, não gosto de ficar no meio das pessoas. Cuidado, filho, que o céu vai estar cheio de pessoas. O céu é um lugar que vai estar cheio, multidões, lavadas, remidas no sangue do Cordeiro. Então, para ser missionário, primeira característica, precisa gostar de pessoas, amor pelas almas, desprendimento pessoal. O missionário é uma pessoa desprendida. Você não tem apego às suas roupas, você não tem apego, você dorme em qualquer lugar, você come aquilo que te oferecerem, você é uma pessoa desprendida. Você é uma pessoa que gosta muito das suas coisas. Ninguém pode mexer nisso. Minha carteira, meu sapato, meu celular, minha roupa, minha calça, minha camisa. Você não presta para ser missionário. De novo, você é chato, né? Uma pessoa chata. Então você não presta para ser missionário. Eu não durmo em qualquer lugar. Então fique em casa. Fique em casa, porque Deus vai enviar outra pessoa. A gente vê na história de Paulo, ele fazendo um relato em 2 Coríntios capítulo 11 e 12, de tudo que ele passou pela obra. Então o missionário é uma pessoa que ama gente, que gosta de gente, é uma pessoa desprendida, é uma pessoa que tem coragem e ousadia espiritual. O missionário ele tem que ser um camarada ousado, para enfrentar as dificuldades. Isso aí, Marco Júnior. O missionário é a pessoa que ama o próximo. O missionário, ele precisa ter coragem e ousadia espiritual para enfrentar as adversidades do inimigo. Mas também ele precisa ter coragem e ousadia para enfrentar as pessoas. Nós lembramos aí de João Batista, que vem antes de Cristo, mas que encara uma situação diante de Herodes. Paulo, que encara soldados romanos, encara o sinédrio dos judeus, assim como Pedro. Então precisa ter coragem e ousadia. Uma outra coisa é que o missionário precisa ter um poder de argumentação e de persuasão. Do quê? Argumentação bíblica, querido. Então também não dá para ser missionário sem um conhecimento aprofundado da palavra de Deus. Aí o camarada chega no campo missionário, ele vai pregar a palavra, ele vai anunciar, alguém faz uma pergunta complicada para ele, ele não sabe responder biblicamente. Então ele precisa ter argumento. Pedro vai dizer em 1 de Pedro 3,15, que precisamos estar prontos, preparados, capacitados para dar resposta às situações do mundo a respeito da nossa fé. Mais uma característica aqui, duas, rapidinho. O missionário é uma pessoa que pensa estrategicamente. Ele chega num lugar, ele já visualiza as oportunidades, ele já começa a interpretar a situação, como é que ele vai reagir, e ele precisa ser obediente ao seu chamado
obediente ao seu Deus, obediente à igreja que o enviou. Quando a gente olha essa coisa, o apóstolo é o enviado. O apóstolo precisa ter essas características que a gente citou aqui: amor pelas almas, desprendimento pessoal, coragem e tal. Às vezes a gente olha alguns nomes desses que se auto-intitulam apóstolos e não encaixa. Não bate muito bem essa questão. Vamos fazer uma comparação no Antigo e no Novo Testamento. Porque se a gente entende que o apóstolo, o dom do apóstolo, o dom de missionário, ele é um dom espiritual, ele também parte do Deus Trino. A gente viu isso aqui, a questão da soberania de Deus. E Deus não é pego de surpresa com a questão do pecado. Olha, agora que surgiu o pecado, agora a gente precisa criar um dom específico para dar resposta. Na verdade, não. Deus, ele age de maneira absurdamente presciente. Deus sabe de todas as coisas. Deus age de maneira organizada em todas as coisas. E a gente consegue perceber o dom no Antigo Testamento. Antes de pôr aí o slide, o Juliano já estava com o dedo assim. Vamos ver quem é o missionário no Antigo Testamento. A Cida colocou aqui o Jonas. Quem é missionário no Antigo Testamento? Moisés. O Jonas era um missionário complicado, né? Jonas não gostava de gente, chato pra caramba. Elias, ele vai pregar, se o povo não gostar muito da pregação, ele desce fogo do céu. Não dá. Não dá. Moisés já é um camarada melhor, é paciente. Moisés intercedia pelo povo. Samuel. Marco Júnior, escolhe. Você está chutando um monte aí. Moisés, Samuel, aí não, escolhe uma. Né? Aí virou festa também. Pode soltar aí o slide. Querido, a figura do missionário no Antigo Testamento é a figura do sacerdote. Por que a figura do sacerdote? O missionário é um personagem de mão dupla. Ele vai e vem. Ele vai até a presença de Deus. Deus fala com ele, Deus dá a mensagem no coração dele, ele vai até o povo. O povo clama, o povo chora, o povo murmura, o povo pede misericórdia, ele volta na presença de Deus. E intercede pelo povo. Essa era a função do sacerdote. O sacerdote era um personagem que ia e vinha. Ia até a presença de Deus, ia até o povo. Do povo até a presença de Deus. Vamos ver o texto aí de Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Diz assim, o Arnaldo colocou aqui que era o Daniel, só que o Daniel evangelizava leões, aí não dá muito certo. Vamos lá. Êxodo 19, versículos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos. De todos os povos, do meio deles, vocês vão ser destacados. Para quê? Vós sereis reino de sacerdotes. Nação santa, são essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Querido, coisa fantástica o que Deus fez com Israel e o que Deus faz com a igreja. Deus chama Israel para ser reino. Me ajuda aí. O que tem no reino? Coloca aí nos comentários. Reino. Reino de sacerdotes. O que tem num reino? Coloca aí os irmãos. A Fabiana Gomes colocou os profetas. O que tem num reino? O apóstolo é enviado por Deus no Novo Testamento. Israel foi enviado por Deus no Antigo Testamento. E a questão é a seguinte: Israel, vocês vão ser um reino de sacerdotes, um reino sacerdotal. Aqui a turma do Facebook, a Beatriz, a Rosângela. O que é reino? Me ajudem, coloque aí.
Reino tem súditos, disse o Anderson, verdade. O que mais? Reino tem um rei, disse o Joel Garcia. Reino, o que tem reino, querido? O que compõe um reino? O que a gente entende por reino? Os irmãos do YouTube estão acordados aí, que os irmãos não estão colocando nada aqui. Reino de sacerdotes. O Joel colocou rei, o Anderson súditos, a Cida colocou trono, a Jailda colocou nação, a Jordânia líder. Meu, vê que coisa fantástica, que coisa fantástica. A Rosângela colocou aqui no YouTube mensageira, a Glória colocou reino, tem rei. Queridos, Deus chamou Israel, Deus escolheu um povo. E a palavra de Deus diz em Deuteronômio capítulo 7, que Deus escolheu Israel porque eles eram os menores, os mais fracos. Deus escolheu Israel por ser pequeno para mostrar a sua grandeza. Olha que coisa fantástica, que coisa tremenda. Se é reino de sacerdotes, quando a gente pensa em reino humano, a gente pensa em trono. Só que sacerdote é servo. Era um reino de servos. O sacerdote é aquele que serve. Ele serve no culto, ele cuida da tenda, ele cuida do santo dos santos, ele cuida dos instrumentos sagrados, ele intercede, ele realiza o sacrifício. Então é um reino de servos. Só que reino tem glória, reino tem majestade, reino tem pompa, circunstâncias, reino tem exército, querido. O missionário, o enviado, o sacerdote, o apóstolo, ele tem um reino por trás. Ele tem todo o exército de Deus agindo para que ele possa exercer o seu ministério. Só que a questão toda é que Israel abriu mão disso. Era um país inteiro. Eu vou tacar fogo nessa máscara. É a primeira coisa que eu vou fazer quando acabar esse negócio do Covid, é tacar fogo nas máscaras. Querido, era um reino inteiro de missionários, um reino inteiro de sacerdotes. Só que Israel perdeu isso. E logo no primeiro pecado desastroso da nação, ali em Êxodo capítulo 32, o evento do bezerro de ouro, de 12 tribos que eram sacerdotes, agora uma tribo só é sacerdote, que é a tribo dos levitas. Querido, aquilo que Israel abriu mão, como nação, parou na mão dos levitas. Em algum momento também os levitas se perderam. E Deus trouxe isso de volta agora, não para um povo, mas para todos os povos através da igreja. Há missionários brasileiros, paraguaios, argentinos, colombianos, há missionários nigerianos, senegaleses, camaroneses, árabes, jordanianos, egípcios, israelitas também. Há missionários de todas as línguas, povos e raças. Aquilo que era para um único povo, e esse povo de alguma forma abriu mão, agora está em todos os povos. Quem são os missionários no Antigo Testamento? Era um reino de sacerdotes. Deixa de ser o reino, passa para a tribo dos levitas. E chega no Novo Testamento, vem para a igreja. Querido, Jesus é o exemplo do missionário. Jesus é o exemplo do sacerdote. Lucas capítulo 4 e Romanos capítulo 8. É o próximo slide aí, o número 6. Diz assim, Romanos 8:34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Jesus é nosso intercessor. Lucas capítulo 4. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração à vista dos cegos, para pôr liberdade aos oprimidos e apregoar. Proclamar e apregoar. Qual que é o papel do sacerdote? Qual que é o papel do missionário? Qual que é o papel de Cristo? Qual que é o papel dos apóstolos? Interceder e anunciar. Interceder
e proclamar. Não sei se você entendeu essa ponte que eu fiz. Sacerdote, intercede, proclama. Cristo, intercede, proclama. Missionários, intercede, proclama. Se o missionário só proclamar, o serviço, o ministério dele não é completo. Há necessidade de um preparo espiritual, há necessidade de estar na presença de Deus, há a necessidade contínua de intercessão. Continuando, então vamos lá. Jesus, de novo, a palavra missionário não aparece, mas aparece a palavra enviado. O enviado tem algumas características. E o enviado também tem algumas condições ou atributos, acho que a palavra é essa. Além de características, ele tem atributos. E eu coloquei 4 atributos aqui para a gente ver. Ele é comissionado por Deus. Quem chama é o próprio Deus. Ele é enviado. Quem envia o missionário? É a igreja. Ele não se auto-envia. Jesus, que é o próprio Filho de Deus, não se auto-enviou na condição de filho. O texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Quem enviou o Filho foi o próprio Deus. O missionário é enviado por uma igreja. Ele tem como atributo a obediência à palavra. E a gente já viu a questão da estratégia. Essa questão de ser comissionado por Deus e enviado pela igreja é algo muito importante. E tem muita gente que se perde nisso. A pessoa até tem um chamado, ela não está no momento, porque de alguma forma Deus não confirmou a igreja, a família, e a pessoa ela quer se auto-enviar. O que acontece? Ela pode queimar, né? A gente fala queimou a largada, né? E ela acaba sofrendo. E muita gente fica pelo meio do caminho. Poderiam ser bons missionários, poderiam lá na frente ser bons pastores, bons ministros, mas nem teve o preparo completo, nem esperou o tempo certo. E a gente precisa entender isso. Vamos para o texto de Atos? Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. A igreja de Antioquia era uma igreja bem completinha, era uma igreja que tinha uma qualidade nos seus membros, nos seus participantes lá fantástica. Olha o que diz. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. O que Paulo era até esse momento? Profetas e mestres. Ele não era ainda reconhecido como um enviado. Pô, mas Deus não chamou Paulo? Chamou. Paulo não tinha convicção do seu chamado? Tinha. Mas quem envia Paulo? Ah, o próprio Deus, verdade. Através de quem? Através da igreja. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, Lúcio e Manaém e Saulo, 5 personagens. Barnabé e Simão, esse Simão, um africano da região da Nigéria, o Lúcio também, um outro africano da região de Cirene, esse Manaém, um parente próximo de Herodes, e Saulo, que depois vai ter o nome de Paulo. Como é que você sabe que tem o dom? É uma pergunta que as pessoas sempre fazem, né? Como é que eu sei que eu tenho o dom? Está aqui, ó, uma regrinha básica. Primeiro, estavam servindo ao Senhor. Não estavam servindo lá no campo, estavam servindo na igreja de Antioquia. Estavam servindo ao Senhor. Esse negócio do camarada, eu tenho um chamado missionário. Beleza, você está servindo na igreja? Não, mas meu chamado é para a África, é para Marte, é para Júpiter, é para Saturno. Eu fui chamado para pregar para Marciano. Você está servindo na igreja, filho? Então você não tem chamado. No máximo um assovio você tem. Chamado não tem. Paulo, Lúcio, Simão, Barnabé, Manaém, servindo na igreja. Eles tinham reconhecimento
da sua igreja local. Estavam jejuando, constante consagração. Constante consagração. O que mais? Disse o Espírito: separai-me agora. Olha que coisa interessante. A gente tem uma ação do Espírito, que revela aos personagens, a Paulo, a Barnabé, que eles eram os escolhidos. O que eles fizeram? Pô, Deus falou comigo, vamos sair correndo, vamos fazer missões. Nada disso. O texto diz que eles continuam jejuando e orando. Deus falou comigo, vamos pedir confirmação. Confirmação pessoal, confirmação coletiva. A igreja validou, verdade, Deus chamou Paulo e Barnabé. Mas e Simão? E Lúcio? E Manaém? Para esta obra Deus não chamou. Os caras também eram profetas, também eram mestres. Deus escolhe uns para isso, outros para aquilo. Enviados, pois, olha só, impondo sobre ele as mãos, o despediram. Enviados pelo Espírito, desceram a Seleucia. Quem estendeu as mãos? Quem estendeu as mãos? A igreja de Antioquia. Esse ato de estender as mãos é que é o envio do Espírito. Não foi o Espírito que estendeu as mãos sobre eles. O Espírito Santo falou com Paulo e Barnabé, o Espírito Santo falou com a igreja local estendeu as mãos e o enviou. Querido, projetos missionários, chamado ministerial, pastoral e etc e tal, ele requer de uma sequenciazinha básica como essa. Agora, de repente, você se vê uma pessoa, não, mas eu tenho chamado, ninguém me reconhece, a igreja não me vê, e você se vê uma pessoa injustiçada. E de repente você pega e por conta própria vai para o campo missionário. Querido, você não vai ser o primeiro a fazer essa besteira. Outros já fizeram. Atos capítulo 15, lá na época de Paulo. Atos capítulo 15. Olha o que diz o texto. Interessante que quando a igreja envia, em Atos 13, aparecem os nomes. Paulo, Barnabé, Lúcio, Manaém, aparecem os nomes. Simão. Quando chega aqui em Atos 15, o autor aqui do texto, Lucas, nem põe o nome dos caras. Chama os caras de indivíduos. Olha, alguns indivíduos desceram da Judeia, ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Indivíduos. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Então foi um camarada por nome de Judas, chamado de Barsabás, e Silas, homens notáveis. Os que foram sozinhos, indivíduos. Judas e Silas, notáveis. Escrevendo por mão deles, mandaram uma carta, né? Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos entre os gentios de Antioquia, Síria, Cilícia, saudações. Grifa aí na sua Bíblia. Ainda mais você que é teimoso. Ah, ninguém me reconhece porque na igreja isso. Risca aí na sua Bíblia, anota aí. Visto sabemos que alguns saíram dentre nós sem nenhuma autorização, vos têm perturbado. Esses indivíduos que saíram sem a imposição de mãos da igreja, estavam perturbando. Você pode trocar a palavra indivíduos por infelizes. Alguns infelizes que desceram, entendeu? Pode trocar. Sem autorização, estavam perturbando, transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem chegar a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados Paulo e Barnabé. Querido, o Mário Campana aqui no YouTube colocou, né? Participou aí também. Queridos, quem participa do processo todo, separado pelo Espírito, confirmado,
jejum, oração da igreja, imposição de mãos, tem um tipo de ministério. Quem anda pela própria cabeça perturba os outros. Paulo e Silas podiam estar em outras cidades, anunciando. Paulo e Barnabé. Silas e Judas podiam estar em outro local. Ao invés do grupo poder pregar em outros locais, tiveram que se reunir para ir resolver problema de ministério carnal, de ministério rebelde, de gente que não quer seguir conselho, de gente que não quer seguir orientação, de gente que não quer seguir a palavra de Deus. Você tem o dom de missionário? Voltando aqui, você tem o dom de missionário? Amor pelas almas, desprendimento pessoal, coragem, ousadia, poder de argumentação, estratégia, planejamento, obediência. Precisa ter obediência. Para a gente terminar e abrir aqui para algumas perguntas, o pastor Jair, a Mabel, o Enedi estão por aí, no YouTube ou no Facebook, para os irmãos aí me ajudarem, para terminar, alguns cuidados, alguns preceitos, que é importante aquele que tem o dom de apóstolo, aquele que tem o dom de missionário ter. Primeiro cuidado, querido, é com a arrogância. Só um segundo aí. Primeiro cuidado com a arrogância. Não se sentir, chegar num lugar e se colocar de uma maneira diferente. Nós temos um problema histórico, do Evangelho chegando nas Américas, principalmente na América do Sul, a chamada América Latina, com o nível de imposição cultural dos europeus. Então não trouxeram só o Evangelho, trouxeram um jeito de fazer o Evangelho. São coisas diferentes. Determinadas leituras que a gente faz, a gente até confunde. Eles estavam trazendo o Evangelho, a evangelização ou a europeização. Tem hora que a gente até confunde. Então, quando a gente vai num lugar, olha, só é se for assim. Cuidado, querido. Cuidado com a arrogância. A questão da autossuficiência. Eu sou missionário, eu não devo satisfação a ninguém, que é os indivíduos, os infelizes lá, sai de qualquer jeito. Tem gente que tem uma dificuldade séria, missionário, pastor, obreiro, presbítero, diácono. Tem gente que tem uma dificuldade séria de dar satisfação. As pessoas querem fazer tudo pela cabeça. Você pega o texto de Efésios capítulo 6, tem um tal de Paulo, cara que ressuscitou defunto, que curava com a própria sombra, que foi até o terceiro céu, eu nem sabia que tinha escala no céu, ele foi até o terceiro. E o texto bíblico diz que Paulo mandou um tal de Tíquico para dar satisfação à igreja, para que a igreja soubesse o que ele estava fazendo. Mas tem missionário que é arrogante, autossuficiente ou desorganizado, e tudo isso é pecado, e não quer dar satisfação, não quer prestar conta àqueles que são intercessores e mantenedores. Também um perigo muito grande, depois da autossuficiência, é o isolamento. Por se sentir autossuficiente, às vezes se isola, não divide, não compartilha os perigos, não compartilha os desafios, não compartilha as tentações, e acaba muitas vezes caindo e ficando pelo caminho. Queridos, a Miquéia colocou aqui, hoje tem tanta gente que se auto-envia, e fica pelo meio do caminho, e acaba muitas vezes assassinando a fé de outras pessoas. Esse estudo, com mais detalhes, com mais texto, já está lá no nosso site.